Quantas vezes você já esteve no meio de uma discussão, falou uma coisa achando que estava arrasando e aí se tocou que marcou um gol contra? Quando a gente está muito emocionado ou não entende do assunto, acaba falando besteira e entregando o ouro pro bandido. E aí não tem como dar para trás. Não adianta dizer, não foi isso que eu quis dizer. Isso só vai fazer você parecer mais idiota para todo mundo. Quem também achou que estava falando um grande argumento contra Bolsonaro, mas aí se tocou que na verdade estava defendendo ele, foi a Andréa Sadi da Globo News. E a cara dela foi impagável. André Mendonça, do STF, o stalinista Tribunal Federal, paralisou nesta segunda-feira parte dos processos em julgamento virtual dos réus do 8 de janeiro. Ele resolveu, inclusive, transferir a discussão ao plenário físico em alguns dos casos. Isso é tudo que a turma do Xandão mais temia. Os togados só fizeram o primeiro julgamento presencial para meter um terror na sociedade, servir de exemplo. Depois queriam fazer tudo no virtual para poderem condenar anonimamente mulheres e idosos sem ficarem com fama de carrascos. Mas a decisão do Mendonça melou esse plano. Quem sentiu demais foi a assistente de palco do Lula e comentarista da Globo News, Andréa Sadi. Eu queria trazer essa apuração que eu fiz mais cedo lá para o blog no G1, ouvindo ministros do Supremo de forma reservada sobre o pedido do ministro André Mendonça. Tem uma leitura de que o Mendonça, desde o julgamento, que a gente viu que ele pede as imagens ali do Ministério da Justiça, e aí tem uma divergência ali com o ministro Moraes, os ministros ficaram surpresos com o André Mendonça. Eu falei isso aqui à época, porque Mendonça, diferentemente do Cássio, tem uma postura mesmo de diálogo ali, tem uma composição com outros ministros da corte, apesar de ter sido indicado por Bolsonaro. E a gente viu o Bolsonaro o tempo todo no ataque às instituições e principalmente ao Supremo. Então eles ficaram surpresos com aquela posição do ministro Mendonça. Ontem, quando ele decide pedir para que fosse levado para o plenário presencial e não virtual, alguns ministros com quem eu conversei me disseram, olha, Sadi, isso aí é a serviço do bolsonarismo. Por quê? Porque, como os ministros vêm dizendo, o julgamento dos réus de 8 de janeiro não vai acabar nessa turma que pegou o ônibus do interior de São Paulo e foi entrar num prédio que eles não sabem nem o nome, como eles já disseram em gravações. Que prédio eu tô? Tô no Palácio, tô na Câmara, tô no Senado. Tem uma investigação sobre autoria intelectual. Então, para esses integrantes do Supremo, uma decisão como essa do ministro Mendonça pode diminuir, de fato, o ritmo do julgamento. E aí você acaba agradando essa turma do bolsonarismo que quer simplesmente ganhar tempo. Ué, a Andréa tá atacando a instituição do Supremo? Ou agora tá liberado criticar ministro, hein, sua fascistinha? O legal da Andréa Sadi é que ela ajuda a detonar a credibilidade da classe jornalística. A gente nem precisa apontar a falta de isenção, as mentiras, a manipulação do discurso. Só deixar a Andréa Sadi trabalhar. Repara como ela gagueja. A insegurança está estampada na cara dela. É óbvio que ela está passando por um conflito interno, por não saber o que está falando, mas já está falando. Repara no malabarismo mal sucedido que ela tentou fazer. A jornalista está em choque porque o André Mendonça ouviu a OAB Federal e, ao apresentar destaque, levou o julgamento para plenário físico do STF, conforme determina a Constituição Federal. E ela ainda disse que ministros do STF estão surpresos com o bolsonarismo de Mendonça. Bom, pelo menos ela admitiu que, hoje em dia, seguir a Constituição é coisa de bolsonarista. Já é um avanço. Mas é claro, essa gente só acerta assim sem querer. Na verdade, o que ela queria dizer é que tudo que não seja de acordo com a agenda dela e dos políticos que são donos dela é bolsonarismo. Mas veja por esse lado, se o Supremo tem pelo menos um ministro assumidamente anti-Bolsonaro, o Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. Ter um ministro bolsonarista é justo, pelo menos para dar um pouco mais de equilíbrio, né? Sem falar que ninguém, nem na Globo News ou no STF, fica surpreso com o lulismo de Toffoli, Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Zanin, Gilmar e Moraes.
Todas as decisões que eles tomaram de 2019 para cá não deixam dúvidas. Além do mais, é tão estranho essas pessoas ainda falando obsessivamente do Bolsonaro, o bolsonarismo. Ué, vocês não derrotaram o bolsonarismo, como diz o Barroso? Ele não está inelegível? Então qual a preocupação? Eu fico pensando quanto estão pagando para a Lampreia fazer esse papel de idiota ao vivo. Claro, só umas 4 ou 5 pessoas assistem a Globo News, mas depois trechos como esse ganham a internet e a Lampreia vira chacota. Andréa Sadi acha ruim um julgamento de tamanha gravidade ser presencial, com os ministros tendo de dar as caras para condenar pessoas comuns sem foro privilegiado apenas de homicidas, por uma acusação de crime impossível de tentativa de golpe. Preferia um julgamento sumário virtual, em que os togados podem ignorar a defesa e só meter a pena máxima em 5 segundos. Mas ela só diz isso porque a Globo é apenas um órgão de propaganda do regime ditatorial brasileiro. Ela é um boneco de ventríloco. Durante 4 anos, Bolsonaro sempre repetiu que só ia atuar dentro das 4 linhas da Constituição. Que coisa linda perceber que até Andréa Sadi reconheceu isso. A grande mídia hoje só tem 2 funções. A primeira é censura, a segunda é controle social. Ela não tem mais nada a ver com investigação de fatos e divulgação de informações. Presta atenção. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.